aqui ao microfone, senão até amanhã a voz não funciona. E nós vamos, mais uma vez, na vibração da prece, rogar a Deus que a nossa fala possa refletir aquilo que a espiritualidade espera de todos nós nessa tarde. Vamos falar de dois temas muito importantes, mas muito pesados, e são temas que às vezes não são tão chamativos como algumas outras visões, outras coisas que nós nos preocupamos dentro do trabalho espírita. E a nossa preocupação, de certa forma, é pensar, principalmente para aquelas pessoas que trabalham dentro da casa espírita, sobre alguns pontos, tanto sobre suicídio quanto sobre drogas, e como a gente pode tentar trabalhar ou ver o quanto que o que a gente deve e pode fazer na casa espírita é importante para isso. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o conceito de suicídio. Até o século XVII, essa palavra não existia. Ela foi colocada na literatura médica a partir do século XVII. E anteriormente, o que se falava era autoassassinato ou auto-homicídio. E a palavra suicídio significa dar morte a si mesmo. Então, quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de mecanismos que as pessoas utilizam para se matar. Então, a gente vai ver que a nossa preocupação não é simplesmente com formas que as pessoas normalmente se lembram quando se fala de suicídio. Nós temos muitas maneiras de dar morte a gente, às vezes se matando aos poucos na vida, e que isso também é suicídio. E que dentro da perspectiva espírita a gente chama de suicídio indireto. E nós, às vezes, vemos as pessoas fazerem coisas que a sociedade não vê como suicídio, mas que são maneiras de se colocar a vida em risco sem necessidade. E que se a pessoa morre naquela situação, de alguma forma, ele pode ser visto no mundo espiritual e até por ele mesmo, conforme o grau de culpa, como um suicídio. A gente sabe, pelos anos que a gente frequenta essa cidade, o movimento espírita, que aqui é uma região onde é muito frequente o suicídio. Mas nós vamos ver que isso não é um privilégio de Deus. Para vocês terem a ideia, nós vamos colocar aqui, nos Estados Unidos, há aproximadamente 30.000 mortes por ano decorrentes de autos-terror.
Se você dividir isso aqui, né, por 12, nós vamos ter mais ou menos 2.500 mortes por mês. Se você pegar isto e dividir por 30, nós vamos ter quase 100 mortes por dia por Alzheimer. E esse número é muito baixo em relação à estatística mundial. Se acredita que a cada aproximadamente 0,35, né, de cada minuto no planeta, alguém morre por alguma forma de suicídio. É um número estrondoso de pessoas que suicidam. Nós temos acesso a muito pouco. Há um documento internacional que proíbe as mídias divulgarem as mortes por suicídio, exceto quando a pessoa que morre é tão famosa que não dá para esconder essa situação. Mas a gente não tem esse acesso. Por quê? Porque já ficou comprovado que quando uma notícia ou acontece numa determinada comunidade um suicídio, o número de tentativas de suicídio naquele período dobra ou triplica dentro daquela comunidade. Então há uma indução psíquica ou espiritual que faz com que isso aconteça. Então a coisa não é simples. A gente começar. A gente vê aqui, né? Se há 30 mil mortes por ano, as tentativas de suicídio nos Estados Unidos são de 8 a 10 vezes esse número. Ou seja, são quase 300 mil pessoas que tentam suicídio por ano nos Estados Unidos. É um número aí absurdo, né? E o suicídio, eu ainda não vou brigar nesse aqui um tempão, né? Vocês veem que é um negócio. O suicídio é nos Estados Unidos a 8ª causa de morte, e ela é hoje uma das 3 maiores causas de morte entre jovens com a faixa etária de 15 a 30 anos de idade. Mas nós vamos ver, né, que o número de suicídios é muito grande, não só entre os jovens. Há hoje trabalhos que tentam mostrar que o maior índice de suicídio no mundo é entre pessoas com mais de 70 anos. Porque algumas formas de morte que são consideradas acidentes têm sido hoje interpretadas por aqueles que acompanham como uma conduta proposital de risco, em que a pessoa busca se matar, e às vezes ela não tem coragem de fazer diretamente, ela arruma uma maneira de fazer indiretamente. Mas isso tem aumentado muito. E aumentado principalmente nessa faixa etária por 2 grandes motivos: pelo Parkinson e pelo Alzheimer.
E essas duas doenças, que são doenças consumitivas, né, e a pessoa que tem Parkinson geralmente vai viver muitos anos com consciência e perdendo a capacidade de movimento, de coisas. Então é por isso que ela busca dar fim ao seu sofrimento. É essa a situação. E à medida em que a sociedade tem esclarecimento que o Alzheimer é uma doença que não tem cura e o fim é muito complicado, os idosos, quando descobrem que estão com Alzheimer, buscam se matar para não chegarem à situação complicada no final da vida, e muitas vezes acreditando que vão diminuir o sofrimento das famílias naquela condição. Então, a gente pode e certamente está muito mais próximo de pessoas com alto risco de se matar do que a gente imagina. E as pessoas que trabalham com atendimento fraterno precisam se colocar e se tornar atento a essa situação. A gente precisa parar de ter medo de fazer uma pergunta para as pessoas. Você já pensou em morrer? E se a pessoa te responder positivamente, você já pensou em se matar? Você já tentou ou planejou como vai fazer isso na sua vida? Muitas vezes essas perguntas vão ser providenciais para ajudar as criaturas. Acontece que a gente tem medo, né? Mesmo os espíritas, mas os espíritas têm medo da morte, sem muita diferença, acho que das outras pessoas, e a gente tem medo de falar de morrer. E às vezes quando a gente fala de morrer em algum lugar, para com isso, tem um assunto melhor para você falar na vida, não? Não tem um assunto melhor, não. Eu acho que se a gente tiver uma boa morte, a gente vai ter uma boa vida do lado de lá e talvez uma melhor reencarnação da outra vez. Então vamos começar a trabalhar com isso para conviver com essa coisa. E as pessoas, elas vão chegando à terceira idade, aí que elas ficam com medo de falar de morte. Não tem jeito. A única coisa que nós temos a certeza que vai acontecer na nossa vida é que a gente vai morrer. O corpo físico vai ter um final e nós vamos voltar para o mundo espiritual. E a gente, sem trabalhar essas coisas com a gente, nós não vamos conseguir trabalhar isso com as pessoas. Se eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de falar da morte, eu não vou conseguir falar dessas coisas com os outros. E às vezes o espírita dá uma desculpa, não, mas eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do que vai acontecer quando eu chegar do lado de lá. Você tem medo de tudo. Você tem medo de tudo. Por sinal, a gente tem que ter medo mesmo de morrer, porque nessa vida a gente não morreu ainda, a gente não sabe como é que morre. Se morrer dói, não dói, se a gente vai estar acordado, desacordado na hora, se vão tirar a gente antes ou a gente vai ficar por depois, Porque são situações que a criatura precisa trabalhar com ela para poder trabalhar com as pessoas. Não adianta eu ficar pensando aqui em suicídio e só pensar nos suicidas que eu vou atender na reunião mediúnica. Até porque eles são poucos em relação ao número que eles suicidam, porque a situação espiritual deles é tão complicada
Porque a grande maioria deles não tem jeito de serem atendidos na casa espírita. A gente não tem recurso suficiente para isso. Se você imaginar esse número, né, de quase 3 pessoas suicidando por minuto no mundo, imagina se a gente tivesse reunião mediúnica exclusiva para atender suicídio. Se a reunião tivesse todos os dias, 24 horas por dia, a gente não ia dar conta de trabalhar. Nós não íamos ter recurso para isso. Então, quando a gente fala desse tema aqui, a gente precisa voltar esse tema para a vida da gente. O que eu estou fazendo para que a minha vida ela tenha um prosseguimento adequado? Será que eu também não sou um suicídio em potencial? Né? Quanta coisa que a gente faz, o indivíduo que é diabético, que come açúcar, o indivíduo que sabe que não pode fumar e que fuma, as pessoas que passam 24 horas do dia com raiva, reclamando de tudo, empurrado da vida, que isso mata. Né? Isso mata. Você já ouviu essa expressão, morrer de raiva? Morre de raiva, e mais do que vocês imaginam. Então, o indivíduo que vive com raiva, que se indigna o dia inteiro, e aí ele ainda escolhe de assistir esses canais de televisão que só fala porcaria, e ele fica o dia inteiro xingando o governo, xingando fulano que mata, fulano que rouba, fulano que faz isso, e vai se matando. Né? E a gente fica olhando, né, e rola o rabinho da gente sempre em cima, e acha que as coisas estão do lado de fora. O movimento espírita, ele precisa aproveitar, diante de tantas colocações dos espíritos, se posicionar de que a nossa tarefa na casa espírita não é para as pessoas. A nossa tarefa é para nós. Então a gente tem que, se vocês estão aqui hoje e vieram vir, e não vieram aqui pelos meus belos olhos, nem pela minha grande barriga na vida, então vocês vieram, não foi provisto sobre o tema para ter um diploma, entre aspas, que eu sei mais sobre o suicídio. É para refletir nesse contexto o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer. Nesse sentido, nós temos ainda que o risco de suicídio ele aumenta com qualquer distúrbio psiquiátrico. Qualquer pessoa que tem problema emocional tem mais tendência a suicidar do que as pessoas que não têm problema emocional. 70% de todas as pessoas que tentam suicídio estão em crise de depressão. Vamos lá nesse lugar. Quanta gente aqui, que eu não quero ter, não vou pedir ninguém para levantar a mão, porque não é essa coisa, não toma um antidepressivo há anos na vida, disse assim, é para aguentar marido, mulher, aguentar filha, não, porque é deprimido, precisa cuidar da vida. Quantos aqui tem? E o indivíduo que é deprimido, ele tem muito mais chance de tentar suicídio do que as pessoas que não são deprimidas. Então, esse risco é maior quando o indivíduo usa álcool. As pessoas que bebem, e aí a gente, quando fala isso aqui de um uso maior e um uso mais constante da bebida, elas têm maior tendência a suicidar do que as pessoas que não têm. As pessoas que se isolam socialmente, que resolvem viver como eremitas na vida, elas têm mais tendência a suicidar do que as pessoas
que gostam de viver em comunidade. Então, esse indivíduo que não gosta de sair de casa e que acha ainda bonito, né? Eu não gosto de festa, não gosto de lugar nenhum, não gosto de estar em... A chance desse indivíduo se matar é maior do que aquele outro que gosta de viver na festa, ou na sociedade, ou estar com as pessoas, estar nos lugares. Falta de amigos. Eles colocam essa palavra amigos, mas é falta de companheiro, porque amigo é uma coisa mais complicada na vida. A gente tem muito poucos amigos, a gente tem muitas pessoas que a gente convive, tem muitas pessoas que a gente gosta, mas a amizade é uma relação mais profunda nesse sentido. Eu costumo dizer que eu descobri que tem pelo menos alguma coisa de útil em ser casado. As pessoas que não são casadas têm mais tendência a suicidar do que as pessoas que estão casadas. Então, casamento serve pelo menos para reduzir taxa de suicídio. Até porque um não quer morrer na frente do outro com medo de quem vai primeiro para o inferno e descobrir qual que era o pior do casamento. Então, para que eu vou morrer primeiro e ele saber que eu estou ruim do lado de lá? Mas isso é por causa do relacionamento social. Não precisa ser nem casado. As pessoas que moram sozinhas têm maior tendência ao suicídio do que as pessoas que moram com alguém. Não ter filhos, e quantas vezes nesses anos todos eu já ouvi vários pacientes meus falarem: eu não me matei até agora por causa dos meus filhos. Quando eu lembro dos meus filhos, eu não tenho coragem de fazer isso. E as pessoas que não são religiosas têm maior tendência ao suicídio do que as pessoas que são religiosas. Nós vamos falar disso mais à frente. Outra coisa que a gente escuta muito: ela fala que vai suicidar, isso, aquilo, outro. Cachorro que late no monte. Esse provérbio não tem o menor sentido quando a gente está falando de suicídio. E aqui é um trabalho científico que prova que 90% das pessoas que tentam suicídio avisaram que ia fazer isso. Então, se alguém na sua família, alguém próximo de você, anda falando que vai suicidar, vigia. Toma conta, olha, observa, providencia cuidados, porque a tendência é muito grande. A maioria das pessoas avisam que vão se matar. Pode ser que a gente não entenda o aviso, mas eles avisam. Há muitos anos atrás, eu recebi um paciente para tratamento, e esse rapaz, ele veio se tratar porque ele começou a ter delírios, alucinações, comportamentos agressivos, agitados. Ele falava às vezes que ele queria morrer, que ele queria matar alguém, e ele foi encaminhado para fazer uma terapia e fez um acompanhamento conosco por mais de 2 anos tomando medicação. Quando ele adoeceu pelo comportamento e pelas coisas, a mãe, que era uma empresária, abriu mão de trabalhar para cuidar do filho com medo de que acontecesse alguma coisa. Chegou num determinado momento que ele estava ótimo. Há muito tempo ele não alucinava, não tinha delírio, estava tranquilo. E ele, numa sessão de terapia,
ele fez um desenho. Ele desenhou uma gaiola com a porta aberta e um passarinho saindo da gaiola. Como tudo estava bem, todo mundo entendeu que ele estava livre, estava tranquilo, estava feliz. E a psicóloga, vendo esse resultado, conversou e a gente só via que ele estava bem. E nós demos esse retorno para a mãe, que ele estava bem, que a gente tinha reduzido o remédio, que estava tudo tranquilo. E naquela semana, na exata hora em que a mãe estava no quarto, orando e agradecendo a Deus que ela ia poder voltar a trabalhar, o filho estava bem, ele subiu na janela, no prédio alto onde eles moravam, e se jogou da janela. O passarinho saiu da gaiola. Fomos nós é que fizemos uma leitura muito positiva da coisa. A hora que ele realmente melhorou, e isso, a gente foi aprender e a maturidade trazer para a gente, que ele percebeu a gravidade de tudo que ele iria viver. Ele não deu conta de continuar. E essa é a dificuldade, porque às vezes a pessoa te avisa e você está num campo de pensamento tão diferente do que ele está fazendo e você não ouve aquilo que ele disse. A gente precisa tomar esse cuidado e essa situação na caminhada. Quando a gente trabalha com o suicídio, a grande preocupação que nós temos não é com quem se matou. E aí eu estou saindo do lugar de espírita, falando como profissional. Quem morreu, embora eu tenha certeza da continuidade, morreu. Não tem nada a medicina fazer mais. A nossa preocupação maior é com as pessoas que tentaram e não morreram. Então é obrigação profissional que a gente avalie essas pessoas para saber do grau, do risco delas tentarem novamente a situação. E esse autor que nós vamos citar aqui, ele nos traz 6 itens, que ele chama de dimensões, para a gente ver na vida daquela criatura, para dizer se ela tem mais ou menos risco de suicídio. A primeira coisa é a iniciação do ato que levou à tentativa de morte. Porque se a pessoa, o que leva a pessoa a deflagrar esse caminho é uma coisa muito grave e muito complicada, a chance dessa pessoa tentar de novo é maior do que se ela tentou por uma coisa banal, que passa, resolve, aí dá para pensar, mudar de lugar, mudar de situação. Mas, se eu tentei suicídio, porque eu não quero lutar contra o câncer, contra isso e aquilo outro, e o câncer continua aí, eu estou cada vez pior, cada vez mais doente, o risco, a observação, o cuidado tem que ser maior. A outra situação é o ato em si, o movimento que se fez. Se para eu me matar, eu fiz tudo milimetricamente, meu ato foi todo montado. Eu escolhi o horário que não tinha ninguém dentro de casa. Eu escolhi uma forma que não tinha jeito de me salvar. Eu fiz todos os requintes de cuidados
para que esse movimento, esse ato fosse fatal, a chance de eu tentar de novo é bem maior. Se o indivíduo, ele tem muita gente que tenta suicídio para chamar atenção, ela não está mentindo. No sofrimento, no desequilíbrio emocional, ela faz aquilo. Então, eu, às vezes brinco, vai pegar faca cega e passa no pulso, brinco que vai se mergulhar no dedal, né? Que é negócio pequenininho para morrer afogado, quer dizer, coisa que não tem jeito. Você olha e fala assim, não vai se matar. Uma pessoa que faz isso, o risco dela tentar novamente com esse é muito menor do que alguém que tentou, que deu um tiro e que o tiro deu alguma coisa errada, que tomou uma alta dose de veneno ou de remédio, mas que foi socorrido imediatamente e isso não deu chance para que a coisa acontecesse diferente. Outra situação é o desejo ou a intenção que a pessoa carrega para se matar. Se eu desejo morrer, porque eu não quero viver, eu não gosto dessa vida, que tem nada que me agrada, gosto de gente, vocês são muito chatos, vocês vivem sumidos da minha vida, eu não quero trabalhar, não quero dormir, eu odeio televisão, odeio tudo que esse mundo tem, eu quero morrer. Essa pessoa, ela não tem nada na vida que põe ela para praticar. Então o risco dela ir para o outro lado é muito maior, né? Agora, se a minha intenção, né, e muita gente faz isso assim, é para ver se aquele infeliz volta, que acabou o namoro, o povo faz muito nesse lugar, né? E o resultado foi positivo, que o povo voltou, né, vai virar mais um inferno na vida dos dois. Isso provavelmente ela não vai tentar de novo, pelo menos enquanto ele estiver do lado dela, ou estiver do lado dele. Doutor Roberto, Diga. então quer dizer que quando a pessoa, por exemplo, tenta o suicídio, não consegue, chega para o hospital, ela fala assim, na próxima vez será uma corda. Talvez eu tenha que tomar cuidado. Né? É muito cuidado, né? Uma menina fez isso, chega no hospital, ela falou com os policiais, da próxima vez será uma corda. Isso aí a gente tem que ver, né? Ou a pessoa, da outra vez eu não vou dar chance para que ninguém possa me socorrer. E nesse caso, a família tem que estar junto com a pessoa. Tem que estar junto. Eu falo sempre com a família dela, gente, vocês têm que ser junto dela, não abandonar. Fala com ela para ir para a casa espírita, ela vai sozinha, ninguém vai acompanhando. E esse negócio que às vezes é pior, né? Então vai e mata, morre mesmo. E se a pessoa vai e faz, isso vira um problema. Há um mês atrás eu recebi uma mocinha de 19 anos, que numa situação muito complicada. Por quê? Na verdade, o pai já tinha tentado suicídio 3 vezes. E das últimas 2 vezes eu falei que tinha 5 anjos da guarda segurando, porque não era na hora. E eles tinham problemas familiares com ele nem morava com elas, com a família. Ele tinha eram 3 filhas, e a ex-esposa. Ele foi lá, não sei o que ele caçou, e ele virou e falou assim, eu tenho mais é que morrer. E ela virou e falou assim, então morre e dá sossego. Ela falou assim. E 24 horas depois, eles estavam no velório. E aí as irmãs, porque o povo quando quer ser ruim, faz com força, né? Papai morreu por sua culpa. Morreu porque ele queria morrer, já tinha tentado 2 vezes. Ela pode ter ajudado? Pode. Mas quem de nós vai tirar a culpa da cabeça dela?
de nós? Qual de nós que dá para ela a certeza, eu posso falar assim, ó, ele não fez por isso? Ninguém. Porque ela falou uma asneira desse tamanho, ele foi lá e fez, não tem jeito, você vai ficar na sua cabeça mesmo. Às vezes ele fez também só para culpar, né? Tem esse lugar, esse lugar que é muito complicado. Às vezes ele tinha essa coisa só para jogar ela na situação. A tia, a irmã dele, que levou a sobrinha para consultar, ela falou isso comigo. Ela virou e falou assim: doutor, não adianta, eu não acho que nem isso é uma conversa que vai resolver com ela, mas eu estou falando com o senhor. Ele era tão ruim que eu acho que ele fez isso para que eles ficassem pior. É uma situação nesse sentido. A outra questão é a perda da vontade de viver. Eu tenho pacientes que eu tenho certeza que em mais dias ou menos dias eles vão suicidar. Porque não tem o que fazer. Tudo que você trabalha e faz, eles não querem. Né? Inclusive, ela outro dia falava comigo assim: eu não suicidei ainda. Ela falou desse jeito. Ela já tentou várias vezes. Ela falou assim: eu não suicidei ainda, porque eu fico com muita dó dele. Porque ele não merece isso. É uma pessoa que só me dá apoio e me ajuda. Aí eu vi e falei assim: mas e os seus filhos? Por eles não. Ele é tão bom que ele vai ficar com eles. Eles vão ficar melhor com ele do que comigo. Porque ele é pai, ele é ótimo. Eu não valho nada. Se eu tivesse uma mãe como eles têm, eu ia querer que ela morresse para dar sucesso. Ela não se gosta de maneira nenhuma. E é um histórico muito complicado. Porque são vários casos de suicídio da família. E ela diz que ela só vai se matar com uma corda, igual o pai dela se matou. E ela encontrou o pai morto, pendurado numa corda. Então assim, você ouvi-la, dá um sentimento ruim. Eu tenho vontade de fechar o consultório e ir embora. Porque nada que você fala ajuda. Nada que você tenta pensar faz. Ela é muito católica, a família é muito católica. Eu arrumei um jeito, eles irem para o grupo, disso, aquilo, outro. Ela falou assim: eu vou para lá, eles oram, todo mundo. Mas tem sentido a vida. Roberto, não é um caso de obsessão? É um caso de obsessão, mas obsessão, o que você vai fazer com isso? Os outros estão influenciando ela? Os que já foram? Também, mas ela é uma boa obsessora. Ela é uma boa obsessora. E essas famílias, na verdade, dessas famílias que têm esse contexto, eles estão repetindo essas histórias há muitas encarnações. Então, você falar que quem obsedia quem é muito complicado. Eles permitiram que o hospital fizesse um trabalho de evocação para ela, porque eles eram católicos. E foi atendido um espírito que se enfocou, que a gente achou que seria o pai, mas ele não se identificou e ele nem tinha condição disso. Mas o fato é que a gente percebia, e os médiuns falavam na reunião, que havia uma ligação fluídica com o mundo espiritual inferior por parte dela, que nesse contexto a espiritualidade não tinha nada para fazer. Porque não era eles os espíritos perturbando ela se perturbando e criando uma perturbação ao redor dela o tempo todo. Então, nesse contexto, o que a gente pode fazer?
Não há nenhuma abertura. Eu estou falando, você dá vontade de sair correndo, porque tanta que a gente diz. Você pensa se ela tem. Quando ela fala para os meninos ficarem, ela tem um casal de filhos. A menina mais velha tem 5 anos. O menino tem 3 anos de idade. Não tem. Você vê ela falar, não é falar que ela é uma mãe ruim, não. É assim, ela não tem o mínimo afeto que segure a ela naquela relação daqueles meninos. Então, você falar assim, é obsessão, né? A gente não tem dúvida nenhuma que o indivíduo que pensa em suicídio o tempo todo, ele está obsediado. Nenhum. Mas a verdade também é que eles se mantêm nessa situação. Muito complicado. Muito. Olha, primeiro, o que leva o indivíduo a isso é um completo desligamento da relação dele com a divindade. Há todo um contexto de não ligação com o amor. Olha, a gente pode dizer de culpa, mas a gente também pode pensar de outra coisa, de ódio. De ódio. Porque essa pessoa, por exemplo, ela não fala de ter ódio das pessoas. Mas o sentimento que ela tem por ela, se eu pudesse definir com uma palavrinha, é ódio. Ela se odeia. E se eu chego ao ponto de me odiar, eu não tenho nenhuma ligação com as coisas positivas. Você falou de famílias com contexto de suicídios. Na questão genética, o que isso pode intervir? E espiritualmente, por exemplo, espíritos ligados a esse tipo de suicídios podem vir numa mesma família? O que se pode dizer da questão genética? Vamos lá. Quando a gente fala de genética, toda vez que você fala de genética, você está falando de karma. Ou seja, é aquilo que eu construí nas diversas encarnações até chegar a esse momento. Então, a genética é a herança da minha própria vida. Há trabalhos científicos que caminham cada vez mais para provar que existem genes relacionados com o suicídio. E alguém fala assim, mas Deus manda os outros se matar? Não, a gente constrói isso, não é? A gente fica colocando Deus para fazer muita coisa aí, não precisa disso aí não, a gente tem essa construção. Então, como é que seria essa construção? Eu vou me desamando, e à medida em que eu tenho esse desamor, eu vou perdendo a luz que energiza o meu corpo espiritual. E à medida em que esse corpo perde a luz, eu perco as marcas de saúde e eu vou me adoecendo. Todos os suicidas, eles voltam para a vida para vencer o desafio de ser humano. Todos eles. E eu já ouvi, que eu não tenho isso, posso dizer que isso é verdade, eu acho que isso tem lógica, mas eu não tenho nenhum trabalho que prove isso, que diz que todo suicida volta ao mesmo histórico no mesmo período onde que ele tentou suicídio de outra vez. Então, se você tentou aos 16 anos, por volta dos 16 anos, aquilo volta para a sua caminhada.
Eu acho que isso tem lógica, eu não tenho isso como verdade. E pensando nessa estrutura, eu cheguei a cogitar o seguinte: se a gente conseguir passar alguns anos desse período, pode ser que vá arrefecendo a vontade e o indivíduo vença e saia desse momento. Então, eu acho que por isso, essa preocupação que eu falo de vigiar. Porque talvez se a gente vigiar 2, 3, 4, 5 anos, passa aquela fase da prova, o indivíduo venceu aquele lugar e saiu dessa situação. Né? Mas você nasce com essa propensão marcada. Agora, como que isso é marcado? Se isso é genético, você vai escolher pais que carregam na sua história a possibilidade do suicídio. Então você vai ter mais chance de ter familiares suicidas numa família onde alguém suicidou. Então é dentro dessa maneira. O meu filho, aos 3 anos de idade, ele disse para mim assim: mãe, eu vou suicidar. Aí eu me assustei e perguntei para ele: por que você está falando isso? Eu iniciaram com a doutora espiritual. E ele teve isso, eu não sei. E ele teve isso até os 13, 14 anos. Ele me procurava e falava assim: mamãe, me ajuda, eu estou pensando naquilo de novo. Se ele estava longe, ele ligava para mim: mamãe, me ajuda, reza comigo, reza comigo. Ele teve esse pavor até os 14 anos. Isso nós conseguimos modificar isso na casa do Espírito. De paz, meditação. Isso era uma obsessão. Pode ser, ou pode ser uma lembrança dele, né? Do passado. Que depois ele esqueceu totalmente, nunca mais falou, não pensa. Ora, podem ser as duas coisas e a gente não tem nem como separar uma da outra. Eu tinha medo de me afastar dele, ficar longe dele, chegar e encontrar ele uma hora tivesse cometido o suicídio. Desde pequenininho foi assim, uma dificuldade muito grande que eu e ele passamos. E depois desapareceu. A motivação para estar morto. Se o indivíduo tem algo na vida que para ele parece que morrer é vantagem, né? Ele acha que vai fazer menos as pessoas felizes, ou ele não quer sofrer e a dor não desaparece, ou ele tem medo de ir para a cadeia porque ele fez um crime muito grave. Essa coisa toda, a motivação existe, e isso também tem que ser avaliado e a gente tem que ver a gravidade dessa situação. E uma outra situação complicada é eu ter conhecimento do que eu faço, que aquilo pode me levar a matar. Porque eu já vi gente, que os outros falam assim: esse aí não queria morrer, porque ele tomou 3 comprimidos de Novalgina. 3 comprimidos de Novalgina não mata. E não mata mesmo, não precisa nem pensar em tentar fazer isso. Agora, na verdade, somente um Luiz, olha lá onde pode colocar. Na verdade, o fato é que se eu não sei, na minha ignorância, que 3 comprimidos de Novalgina não mata, isso pode ser sério, porque eu fiz algo que eu acreditava que morria. Agora, se eu falei assim: olha, eu peguei o revólver, fiz isso, porque eu não vou tomar esse monte de comprimido, que isso aí parece muito, mas não mata, porque eu sei disso aqui. Quer dizer, ele tem consciência da forma que ele escolheu, porque ele tinha certeza que ele poderia morrer. Embora essa coisa, por mais que pareça que tem certeza, tem gente que não está na hora de ir embora. Não está na hora de ir embora. Não está na hora de ir embora. Ou fazem coisas que você fala assim, até Deus duvida como é que ele não tinha que ir para lá
Pode ocorrer, né? Eu conheci em Berlim um senhor que quis se matar porque ele tinha vergonha, porque os pais dele foram ativos dentro do Partido Nacionalista. O pai dele foi um nazista extremamente ativo, matou muita gente, e embora ele tenha nascido no final da guerra, né, ele não fez nada, ele era uma criança quando Berlim ficou todo destruído, ele não conseguia conviver com aquilo que para ele aquilo era uma vergonha. Então, às vezes o motivo do indivíduo e a escolha do indivíduo é muito complicado. O que é que leva o indivíduo a se matar? O indivíduo pode se matar por fuga. Já aconteceu assim 2 vezes, em caso de pessoas que tentou suicídio, mas não morreu e depois ficou em estado vegetativo. Isso acontece para justamente a pessoa não tentar... Não tentar de novo, às vezes, foi a única forma da espiritualidade, colocando uma consequência grande, tentar mostrar a gravidade da atitude para aquele espírito. Né? Então, você vai ver muita gente que morre para fugir da luta da vida. E não quer enfrentar, não quer ter paciência, não quer viver a dor, não quer viver a vergonha da vida. A história da vingança, né? No livro Histórias da Vida, há um caso, né, que o Espírito Carlos narra, que o título do texto chama-se Perfe da Vingança, em que ele narra a história, né, são relatos reais, de uma mãe que suicida, e um dos objetivos dela é se vingar da família. Então, ela prepara tudo para que a morte dela se transforme num inferno emocional para a vida de todos eles que não ficarem capazes. Tem gente, né, que se mata com um propósito de ajudar os outros, mas ele se mata, de tentar salvar as pessoas, de tentar fazer alguma coisa. Isso não é considerado da mesma forma do que as outras maneiras, mas é um indivíduo que se dá a morte. Mas o objetivo dele é maior do que o que ele faz, né? E aquilo é entendido como um sacrifício, embora o que ele fez foi se matar. Ele coloca-se na frente de uma bala, ele entra num lugar que está caindo tudo em fogo, e ele tira alguém, ou tenta tirar alguém, se mata assim. Ele se colocou com risco de morte, ele colocou a vida dele num jogo, faz a visão, e tem gente que acredita que mata para fazer bem, que aqui é outra situação. Eu me matei para que meus filhos não passassem a vergonha de eu ir para a cadeia. Ele achou que ele era bonzinho, não tinha nada de bonzinho, era orgulho, vaidade, mas ficou nesse lugar. Mas esse outro juiz aí, a punição dele, no caso, a consequência também, é a mesma pessoa? Não, se o indivíduo fez mesmo de uma outra maneira, não, mas se ele só fez por orgulho e vaidade, a consequência é maior. Esses homens bomba entram aí? Eles acham que estão fazendo bem para aquela situação. Eles estão nesse lugar. O indivíduo que se mata com risco assumido. Eu quero morrer porque eu não quero saber da vida, eu quero que as pessoas... Ele tem um risco, ele sabe que ele está fazendo isso, né? E tem várias situações aí que se misturam uma com outra. O que transforma ou agrava o processo de se matar? Primeiro, quando o indivíduo tem um sentimento ou uma vivência de incapacidade. Ele não se sente forte o
suficientemente para lidar com a situação. Então, isso é perigoso. O indivíduo, ele quer morrer porque ele está devendo 80 milhões de reais e é o único bem que ele tem que custa 40 reais na vida vendido. Ele não tem como pagar a dívida. Ele não tem maneira de resolver aquele problema. Né? Eu já vi pessoas que tentam suicídio por causa de opção sexual e diante de uma família rígida que não se abre, de uma estrutura, que ele se vê incapaz de conviver com o desejo sexual dele e com a estrutura da família. Né? Então, é esse tipo de situação. Nós temos essa outra condição, é quando o indivíduo acha que a sua dor é interminável. Não tem jeito, ela não vai. Se eu não morrer, ela vai continuar me acompanhando a vida inteira. Então, é outra condição de risco. E quando o indivíduo não dá conta de tolerar o seu estresse emocional. Aquilo que está levando ao sofrimento dele, ele não considera-se capaz de tolerar aquela situação. Nós temos situações externas e internas que levam ao suicídio. Perda do trabalho, bancarrota da empresa, morte de familiares, doenças crônicas ou dolorosas e a visão negativa dos problemas. Isso é externo. Né? Esse suicídio por medo de uma doença é medo da dor, né? Medo da dor. Porque a doença pode levar à morte, porque a doença para, medo da dor. E as internas, que é quando o indivíduo não se acha dentro dele condições nenhuma que façam com que ele entre nesse risco. Nós não colocamos aqui, né, mas é importante lembrar as pessoas que tentam o suicídio fora da sua condição normal de consciência. Quando estão em delírios e alucinações, em crises psiquiátricas graves. Eles são responsáveis pelo suicídio? São, mas não são como os outros. E se eles são induzidos por algum obsessor a se matar, o maior responsável vai ser quem induziu, não ele que não tem condição de arcar com aquilo. Mas nós não podemos esquecer que ele não ficou doente por acaso. Então foi ele que construiu situações durante as diversas encarnações para ele chegar nesse lugar complicado. E aí vamos levantar o quanto que a religião, ou mais do que a religião, a religiosidade ou a espiritualidade é importante para prevenir o suicídio. Alguém que não conhece essa linguagem pode falar assim: que diferença tem religião de religiosidade? Religião é rótulo. Eu falo que eu tenho uma religião e eu posso não vivê-la. Religiosidade é a vivência que eu tenho diante das minhas crenças. E espiritualidade são as ações que a pessoa tem voltadas para a ética, para a moral, para o bem, para a verdade, mesmo quando elas não têm nenhuma religião. Então nós temos pessoas que não têm nenhuma religião e que são mais religiosas do que as pessoas que têm religião. Eu trabalho com um colega que eu gosto muito dele, e ele cansa de dizer no hospital que ele é ateu.
E nós estamos juntos dentro do hospital há mais de 30 anos, então eu viro para ele e falo com ele assim: toda vez que eu posso, eu rezo para você e peço a Deus que você morra teu, porque de todos nós aqui, você é o mais religioso e a pessoa mais bondosa que eu conheço dentro dessa casa. Ele não tem religião, mas ele tem uma espiritualidade em termos de compromisso com o bem, com o próximo, com a caridade ao próximo, que é impressionante. Outra situação muito interessante a gente entender é que a religiosidade das pessoas, ela pode ser até externa, mas quanto mais interna ela for, mais ele é forte do ponto de vista da proteção. Ou seja, estar numa casa espírita, fazendo trabalho, essa coisa, todo o coração, se dedicar, é uma ação de religiosidade. Mas eu não deixar de orar quando eu estou sozinho, eu buscar pensar no bem, eu buscar meditar para estar em paz, fazer coisas para que o meu bem-estar espiritual seja maior, que ninguém sabe que eu faço, é ainda mais importante do que as ações externas que eu faço da religião. E nesse sentido, eu só vou colocar, não sei se isso está aí na frente, o pessoal que pesquisa diz que as religiões que dão mais religiosidade para as pessoas, ou seja, que fazem com que as pessoas atuem mais do que falar que acreditam, elas estão diretamente ligadas à produção literária dessas religiões. Ou seja, quanto mais numa religião há livros para estudar, para meditar, para auxiliar, mais essas religiões estimulam a religiosidade da pessoa do que as religiões que têm menos produção literária nesse sentido. Nesse aspecto, particularmente, o Espiritismo está muito bem. Não há nenhuma religião no Brasil que tenha um contexto de preocupação, de produção literária como nós temos. Então, esse sentido. Esses pesquisadores, Comstock e Partridge, em 1972, eles acompanharam, com uma equipe, 50 mil adultos por 6 anos. Eles estavam fazendo uma pesquisa voltada a essa questão do suicídio. E eles chegaram à conclusão de que a frequência às atividades religiosas é um fator que previne as pessoas. Que as pessoas que não frequentavam nenhuma religião tinham o dobro de chance de cometer o suicídio em relação às pessoas que frequentavam algum tipo de religião. Isso faz a gente começar a caminhar que um dos fatores, e é um dos fatores mais importantes, isso a ciência prova, é trabalhar com o indivíduo para ele ter atividades religiosas e buscar essa religiosidade. Esse outro grupo, coordenado por Nisbet, ele estudou 584 suicidas e 4.279 pessoas que morreram no mesmo período por morte natural. E chegou à conclusão maior do que a desse outro grupo, que havia 4,3 vezes mais chance de suicídio
para aquelas pessoas que nunca participavam de atividades religiosas. Então, quanto que é importante essa situação. Então, por que a religião ajuda? Porque, como norma geral, ela condena a interrupção voluntária da vida. A maioria das religiões não concorda com isso. Então, isso já faz com que as pessoas, ou por medo, ou por culpa, ou por consciência, evitem essa situação. Então, a religião, por isso, é um importante fator para o desenvolvimento do suicídio. As estatísticas mostram que a maioria das tentativas graves são com pessoas que não têm qualquer tipo de crença religiosa. E o mais importante seria a religiosidade, não a religião que pertence. É muito interessante, fizeram um trabalho em São Paulo sobre ideias de suicídio, e no grupo que foi estudado, o grupo aonde mais havia falado que havia ideias, que a pessoa já tinha tido ideia de suicidar, foi no grupo dos espíritas. E aí eles estavam tentando explicar por quê. Não era que tentou fazer, tinha ideia. E uma das coisas que eles levantaram é que, pela formação que o Espiritismo dá e a abordagem da morte, da continuidade da morte, que para os espíritas era mais fácil falar que já teve essa ideia, assumir esse lugar, do que as outras religiões que até pensar em suicídio vai para o inferno. Roberto, o suicida reencarna mais na religião espírita, para necessidade do grupo. Isso aí eu não sei, isso aí é só sua conclusão, não tem nada que prova esse lugar. Né? Eu acho que o Espiritismo recebe muito espírito de porco, né? Aí a gente vai complicando as coisas na situação. E aquilo que eu tinha falado, que a religiosidade de um povo está relacionada com a sua produção literária religiosa. Nós vamos fazer um intervalozinho de 20 minutos, para o pessoal tomar um chá. Quem quiser, nós temos os livros lá embaixo. Aqui também está com a feirinha do livro, igual estava ontem lá em São Roque. Nós trouxemos os livros da associação. E nós temos 2 livros lá embaixo que falam indiretamente sobre esses temas. Um é um livro novo, quem trabalha com juventude, quem tem a ocupação de trabalhar com divulgação doutrinária, chama-se Juventude Interrompida, que é um livro que foi escrito pelo Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, que é baseado em cartas de jovens que tiveram morte prematura, seja por suicídio, drogas, por violência, aborto, inúmeras situações. E isso originou um encontro de carnaval de 2013, e todo o trabalho que foi feito naquele encontro de jovens se transformou num livro. O livro é muito bonito. O trabalho em termos teórico, doutrinário, é de primeira linha para quem quer trabalhar. As cartas dos jovens a gente lê com lágrimas nos olhos, porque são cartas maravilhosas, e eu fico imaginando, porque elas foram interpretadas durante o encontro de carnaval. E os jovens que fizeram as interpretações de cada um deles contam a experiência que eles tiveram.
né? E mais do que isso, inclusive tem uma carta dos jovens que morreram e que escreveram aquelas cartas, falando da experiência de serem interpretados durante o encontro, o quanto que aquilo fez bem para a vida deles. Então é uma história, é um livro muito bonito, e nós temos um capítulo exclusivamente voltado à questão do suicídio, né? Inclusive um suicídio num dos lugares do Brasil onde mais se suicida, que é na Terceira Ponte, né? Aquela ponte que liga Vila Velha a Vitória. E tem um capítulo sobre drogas. E no livro Histórias da Vida, o Carlos conta alguns casos de suicídio e alguns casos vinculados a drogas que podem ajudar. E um outro livro novo que nós trouxemos, chama-se Saúde Mental, é um livro de relatos de casos que foi escrito pelo Dr. Jaime Rodrigues de Paulo, que tem quase 40 anos de psiquiatria, e ele conta casos de pacientes dele, com todo o cuidado de preservar a identidade, e em que fatores, informações espirituais, trabalhos espirituais foram fundamentais para que o tratamento funcionasse de uma maneira diferente. Quem quiser depois então pode olhar lá, e são obras muito bonitas, né? Eu particularmente estive participando da revisão e da avaliação dos livros, e é uma experiência. E nós voltamos então às 4h15.